E aí, pessoal, então vamos iniciar hoje a nossa quarta live do nosso projeto Descomplicando com a Fácil. E hoje, especialmente, nós vamos focar em uma etapa do sistema que, por muitas vezes, ela é bem negligenciada, que é o cadastro de produtos. Estou acompanhado do meu fiel escudeiro Evair. Bom dia, Evair. Bom dia, Aldrique. Bom E dia a também estou todos. acompanhado da Álida. Bom dia, Álida. Bom dia, pessoal. Então, pessoal, como eu disse, hoje a nossa live é dedicada a cadastro de produtos. Eu queria iniciar com uma pergunta bem simples e objetiva. O cadastro de produtos de você atual está correto? É uma pergunta para a gente refletir. Tudo começa por ele, se a gente analisar. Por que o cadastro de produtos, gente, ele é tão importante? Muitas das vezes, as empresas procuram soluções para o problema de estoque, de vendas, relatórios, quando, na verdade, a origem do problema pode ser o cadastro do produto incorreto. Então, um simples erro no cadastro de produto, ele pode afetar estoque, financeiro, vendas e até fazer a empresa perder dinheiro. Por isso, a gente quis dedicar uma live exclusiva para falar de produtos. O produto hoje, ele influencia no cadastro. O cadastro do produto incorreto hoje influencia diretamente no controle de estoque, formação correta de preço de venda, ou seja, do markup ali, da precificação do produto. A margem de lucro que você vai ter com a sua empresa passa pelo cadastro de produto. As compras, para você poder comprar sem ser no achismo, trabalhar em cima de números, né, de performance, de resultado. Os relatórios, emissão de documentos fiscais, comissão de vendedores, enfim. Então, se o cadastro estiver errado, todas essas áreas que eu citei acima vão estar impactadas. Muitas das vezes a gente negligencia esse cadastro de produto e não faz da maneira correta. Dito isso, Evaí já está disponível? Bom dia, Evaí. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu estava falando aqui o seguinte, que o cadastro do produto, né, ele é de suma importância. Muitas das vezes, por exemplo, existem produtos que, meu estoque está errado. Meu estoque está errado por quê? Às vezes a pessoa não viu ali, o operador, que tem dois cadastros, né? Dois cadastros, dois produtos duplicados. Às vezes o estoque está em um e o estoque está no outro. Né? Quando vai ver, está avacalhado. Então, é muito importante, né, ter muito cuidado e atenção aqui na hora de cadastrar esses produtos, tá? Então, eu vou começar aqui já mostrando para vocês, campo a campo, né, no cadastro de produto aqui, o que deve colocar, o que é cada campo, tá? Durante esse bate-papo nosso aqui, essa apresentação, alguém que tiver dúvida, pode ficar à vontade, tá? Então, que o nome do produto, o Arlen já falou, é primordial que isso aqui esteja correto, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui arroz. Arroz, mas e aí? Eu vou ter vários tipos de arroz. Eu tenho arroz de marcas diferentes, de tamanhos diferentes. Então, é sempre importante eu colocar o nome do produto, a marca do produto, né? E a gramatura do produto. Então, eu vou usar um arroz aqui, o tradicional aí da família mineira, 5 quilos. Beleza. Por que é importante eu colocar isso aqui, 5 quilos? Porque eu vou ter o de 1 quilo, eu vou ter de 2 quilos. Então, essa descrição, ela fica de um fácil entendimento para outra pessoa que chegar e procurar, entendeu? Então, eu coloco a descrição do produto. Aqui eu vou seguindo o nome fiscal. Esse nome fiscal é o nome que vai sair no cupom fiscal, o NFCE, por exemplo, tá? Então ele vai cortar. Se eu seguisse aqui colocando alguma outra informação, ó, ele já cortou. Então aqui nós temos um limite de caractere no nome fiscal, tá? Não é aqui é só a questão de vigência mesmo aqui. Código adicional, se o produto tiver algum código adicional, se quiser trabalhar com esse código, pode, código interno, pode vir e colocar ele aqui no código adicional. Código de barras, né? Geralmente os produtos já vêm, né? A maioria dos produtos aí tem um código de barras dele. Então a gente poderia estar colocando esse código de barras aqui do produto. Por quê? Porque é importante isso aqui também. Na hora de vir ler, né? Se eu tiver um leitor de código de barras, por exemplo, facilita lá na minha venda. Eu ganho tempo. O cliente está ali, eu bato o leitor de código de barras no código de barras, já identifico o produto, coloco a quantidade e finaliza a venda. Eu vou fazendo isso com os outros, então facilita bastante quem utiliza código de barras. Uma outra benefício que temos aqui também, de usar o código de barras do produto,
é a questão do NCM. Hoje nós conseguimos, se tiver o certificado vinculado, né, se tiver com o certificado dentro do sistema, tudo certinho, quando eu clicar aqui nessa lupinha aqui, o sistema já vai trazer para mim o NCM e o CERT do produto, tá? Eu até deixei aqui para vocês verem, ele vai reportar essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem aqui, ó, que está atual no produto, tá? E aqui, os dados da Cefaz, ele vai trazer o NCM e o CERT do produto. Então ele já facilita bastante aqui com relação a, vou ficar vindo na nota ali, verificando qual é o NCM, eu vou ter que ir lá no Google pesquisar qual é o NCM, não, você pode clicar aqui, lembrando que nem todos os produtos, tá, vão estar com esse NCM disponível, mas a maioria já está com esse NCM disponível, então já facilita bastante aqui na parte tributária e de organização da empresa, tá. Vou tirar aqui o código de barras, porque ele já tem um produto com esse código de barras cadastrados. O fabricante, se eu pesquisar aqui o fabricante, por exemplo, olha, eu vou ter 3 fabricantes, tá, mas onde eu cadastro esse fabricante? Esse fabricante aqui, pessoal, eu pego ele lá do cadastro do fornecedor, lá eu marco uma tagzinha que ele é um fabricante, tá, e qual que é o benefício que eu vou ter? Exemplo, eu quero pegar aqui o produto que eu comprei, os últimos produtos daquele fabricante, então nós vamos ter relatório que você consegue filtrar pelo fabricante e o sistema vai reportar para você, tá? Então, é só ir lá no cadastro do fornecedor, marca a tagzinha aqui no fabricante e inserir ele aqui no cadastro de produto, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, pessoal, pode ficar à vontade, tá? Aqui nós temos o tipo, tá? Então, aqui, o produto, se eu comprei para revender uma mercadoria para revenda, tá? Aqui eu tenho se ele é uma matéria-prima se eu vou utilizá-lo para produzir algo, se é embalagem, produto em processo, subproduto, material de uso e consumo, se é um ativo imobilizado, outros insumos ou outras. Então, aqui, dependendo do produto, eu vou utilizar o tipo aqui para estar colocando aqui no cadastro do produto. A maioria, mercadoria para revenda. Mas, por exemplo, não, esse aqui é um material de uso e consumo. Não, aqui é um ativo imobilizado, é um carro, alguma coisa que eu estou comprando. Aí eu vou colocar aqui um ativo imobilizado. Então, vou deixar aqui mercadoria para revenda. Até aqui, pessoal, tranquilo? Né? O Arley quer complementar alguma coisa aí? Oi, vai. Oi. E se eu estiver aí na tela cadastrando um produto e eu não tiver o fabricante cadastrado, para eu poder cadastrar o fabricante lá? Aí eu vou ter que sair da tela aqui, Arley, e lá no cadastro de E abrir o... no cadastro de fornecedor cadastrar, né? cadastrar. Finalizando esse cadastro aqui, eu vou mostrar para vocês lá rapidinho onde fica essa tagzinha dentro do cadastro de fornecedor, tá? Tá. Então aqui eu tenho o tipo, e aqui eu tenho a família. A família é muito importante a gente destacar, pessoal, porque acontece às vezes as pessoas confundirem, né? Vai lá, cria família, joga lá no cadastro do produto. Isso aqui impacta às vezes diretamente lá na hora de alterar um preço do produto. A família, ela é utilizada, né? Ela foi feita para produtos similares. Exemplo, eu tenho um suco. Eu vou ter o suco, ele é a mesma gramatura, só vai mudar os sabores. Então, eu vou ter o suco Tang, por exemplo. Aí eu vou lá e coloco a família, defino aqui suco, porque na hora de eu fazer uma remarcação de preço, se eu quiser mudar tudo de uma vez, eu já jogo ali na família. Então, a família é mais voltada para esse tipo de situação, tá? Alguém quer complementar algo aí? O Aldric, Neymar, quer falar um pouco da família? Tranquilo? Oi, vai. Para cadastrar a família também, eu preciso sair dessa tela? Não, cadastro de família aqui, ó, eu posso vir pedir um novo aqui diretamente, Alida. Aí eu venho aqui e só defino o tipo de família. Então, por exemplo, colocar aqui suco. E vou salvar. Quando eu salvar aqui, ó, automaticamente, o sistema já me reportou e já coloquei aqui a família suco. Ok. Tá bom? E aqui nós temos grupo e subgrupo, né? Hoje, para cadastrar um produto, é obrigatório nós definirmos o grupo e o subgrupo. Qual que é o benefício que isso vai trazer para mim dentro do sistema, da organização da minha empresa? Primeiro, com relação à parte tributária, né? Então, por exemplo, o sistema hoje a gente vai ter o grupo Hortifruti. Dentro do grupo Hortifruti, nós vamos podemos dividir em subgrupos. Então, nós vamos poder colocar ali verdura, legumes, frutas. Então, a gente define grupo e dentro desse subgrupo a gente ainda define a questão do subgrupo. Então, qual o benefício? Parte tributária, porque às vezes, exemplo, às vezes o subgrupo legume vai ter uma tributação diferente da fruta, por exemplo.
E aí, a gente tem que ir lá no cadastro, eu vou apresentar para vocês também onde é feito esse cadastro de subgrupo e grupo, tá? E coloca lá a tributação de cada um, e também questão de relatórios, né? A mesma coisa que eu falei lá no fabricante, se eu quiser tirar um relatório para consultar, eu quero ver aqui, igual a gente já viu na última live aí, sobre a questão do lucro por subgrupo. Então, eu consigo ir lá, definir o subgrupo que tiver o produto, já consigo consultar também. Eu quero ver todos os produtos que estão cadastrados aqui nesse subgrupo. Então, facilita na questão de organização, essa parte também tributária. Lembrando que, parte tributária, qualquer dúvida que tiver, acionar o contador aí na hora de cadastrar lá. Vou mostrar para vocês também a questão onde é feito esse cadastro de subgrupo aqui. Então, eu defino aqui o subgrupo, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui verduras. Pronto, defini verduras e já pegou o grupo aqui geral. Eu poderia ter colocado o grupo hortifruti e aqui dentro do grupo hortifruti dividido em subgrupos. Por exemplo, verduras, frutas, legumes. E eu iria dividir aqui. O código de fábrica, esse código de fábrica ele é mais utilizado para quem é autopeças, né? Às vezes o produto tem ali o código de fábrica dele, ele já consegue colocar o código de fábrica para quê? Na hora de eu consultar um produto, por exemplo, eu já coloco diretamente o código de fábrica. Fica mais fácil que a gente consultar pelo nome do produto, às vezes pelo código de barras. Tem cliente que trabalha muito com o código de fábrica. Aqui também, unidade de medida, tá? Isso aqui é muito importante. Eu vendo como um produto. Aí eu vou vender o produto como unidade. Então, beleza, eu cadastro ele como unidade, tá? Não quer dizer que eu comprei ele como caixa e vou vender ele como caixa, não. Aqui vai definir o que eu vou vender. Então, eu tenho unidade, eu tenho quilo, eu tenho metro, eu tenho litro, eu tenho caixa, eu tenho fardo. Então, é a unidade de medida que eu vou vender esse produto, tá? Aqui nós podemos colocar o peso líquido e o peso bruto. Em qual situação, por exemplo? Vamos colocar em madeira, ou até mesmo uma caixa. Então, às vezes eu tenho um produto que a caixa, produto dentro da caixa, tem um peso bruto. Né? O peso bruto dele é 10 quilos. Mas, se eu retirar ele da caixa, o produto ali, líquido, ele vai ter um peso diferente, ele vai diminuir o peso. Então, vai ser 9 quilos e 500 gramas, por exemplo. Então, eu defino isso. E também, a gente consegue ver isso impresso, tá? Na hora que a gente faz a venda lá no sistema DAV, por exemplo, a gente consegue ver o peso líquido e o peso bruto, na hora de imprimir a venda ali. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Arley? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer comentar algo? Oi, vai. Eu só queria que você explanasse um pouquinho mais a diferença de subgrupo e família. A questão da família, né, igual eu havia comentado, Arley, a família é para produtos bem similares ali, é o que eu dei o exemplo, questão do suco. Suco, por exemplo, é o suco Tang. O suco Tang ele é a mesma gramatura, só vai mudar os sabores, tá? Só muda ali os sabores do suco. Então, o preço é o mesmo. Então, por exemplo, na hora de alterar um preço ali do produto, eu posso utilizar a família. Eu já altero em todos. Né? Questão de relatório também eu consigo filtrar por família. Agora, a questão do subgrupo, a diferença de um pelo outro é que o subgrupo ele vai definir a questão da tributação, né? Ele já não impacta questão do preço, que já são produtos com preços diferentes, mas que estão ali no mesmo subgrupo. Então, por exemplo, ali as verduras. Então, todas as verduras vão ter a mesma tributação. Eu vou tirar um relatório, né? Vai facilitar na hora que eu tirar um relatório para me ver todas as minhas verduras cadastradas, entendeu? Então, é essa a diferença de família por subgrupo. Aldric, quer complementar alguma coisa? Neymar, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Então, quanto a grupo e subgrupo, eu complementaria que o grupo é uma visão mais macro ali do meu cadastro de produto. Sim. E o subgrupo é uma subdivisão, né? Uma divisão ali daquela visão macro, igual você trouxe ali, que dentro de, né, verduras estaria dentro de hortifruti. O hortifruti ele seria frutas, verduras, legumes. E o subgrupo em si, ele seria essa divisão. Então, para eu chegar no produto, eu passo pela divisão mais macro, um olhar mais macro para o cadastro de produto. Depois eu desço ali para uma outra divisão, né, onde vai mais específico no produto, até chegar no produto. Então, é um olhar realmente nessa escala aí, de macro, divisão e chegar no produto. Alguém? Mais alguém? Então, beleza. Então, eu vou prosseguir aqui. Então, aqui é o seguinte, eu falei aqui no peso bruto, né? Agora eu tenho o status, né? Os produtos, quando eu já cadastro, eles já vêm com esse status ativo, tá? Eu posso inativar o produto, posso bloquear o produto ou o status balança,
tá? É importante frisar isso aqui também. Exemplo, açougue, supermercado, que utiliza a balança ali, para pesar ali dentro do açougue, por exemplo, esse status aqui, o produto vai ser pesado, eu já mudaria esse status, ele não é ativo, eu colocaria aqui como balança, tá? Qualquer produto diferente disso, que não for pesado, vai seguir o mesmo padrão que eu estava mostrando, ele vai ficar ativo, o código de barras dele aqui vai ser o código de barras normal, mas o produto de balança, ele vai ter uma pequena diferença, o status, ele tem que estar com o status balança, o código de barras aqui, ele vai ter que estar com o código igual ao código do produto, então aqui 4095, 4095 o código de barras, eu defini que vai ser balança, e aqui eu defino que, por exemplo, eu posso usar unidade de medida quilo também, mas, por exemplo, vai ser pesado, quilo ali, vou colocar aqui quilo, e vou salvar. Então, por exemplo, aqui, na hora que eu estou cadastrando um produto, esse produto é de balança, a diferença vai ser essa, o código de barras vai ser igual ao código do produto, unidade de medida, geralmente quilo, posso usar unidade também, e o status, balança. Tá? E depois também aí manda essa carga para a balança, tem todo um processo que é feito dentro da operação ali no açougue, no hortifruti, que utiliza a balança, tá? Tranquilo? Aqui nós temos o departamento, né? A gente pode criar ali. Vai, isso uma dúvida rapidinho. Claro. Então, sobre balança, então todo produto que tiver selecionado balança ali é a mesma coisa se tivesse ativo, né? Ou Isso seja, aí, vai... é a mesma coisa, Warley. A diferença é que ele é um produto que vai ser pesado, entendeu? Mas ele está ativo da mesma forma. Só muda o status aqui, diferente de inativo e bloqueado, tá? Ok. E nós podemos ter os departamentos, né? Eu vou ter os produtos, eu posso criar um departamento, colocar ele ali, em determinado departamento, eu posso ir lá e utilizar ele. Então, aqui, geralmente, padrão é geral, vou deixar geral. E pronto, aqui eu vou agora chegar na parte dos preços dos produtos. Isso aqui é muito importante também, tá? Então, por exemplo, tem cliente que fala assim, não, eu quero ganhar tempo aqui, Warley, eu quero ganhar tempo, eu quero colocar só R$5, não quero saber preço de custo, não. Mas lá no final do mês, por exemplo, ele quer tirar um relatório e falar assim, o que é o tipo de lucro? Cara, não vai ter como, porque ele não colocou o preço de custo do produto, entendeu? Ele não vai conseguir ter um resultado. É primordial que ele trabalhe com o preço de custo, né? Defina a sua margem e coloque o seu preço de venda. Tá? Então, por exemplo, esse produto aqui, ele custa para mim R$4,50. Eu quero definir uma margem, tá? Eu quero definir uma margem de lucro aqui de 60% e eu vou vender ele a R$7,20. Beleza, então aqui eu já consigo tirar um relatório para ver o lucro, por exemplo, desse produto. Tá? Depois os relatórios eu consigo entrar lá. Esse campo, preço promocional, é o preço promocional desse produto. Essa promoção aqui, por exemplo, eu quero definir que esse produto em específico eu quero vender ele. Vou colocar ali o preço promocional, tá? O preço que eu vou vender ele. Só que nós temos uma função também, Warley, que é muito interessante aqui dentro do nosso sistema. Aqui eu defino o preço desse produto, né? Aqui eu tenho que ficar sempre atento, né? Que o horário que eu tenho que tirar essa promoção, mudar esse preço, ficar sempre de olho aqui. Nós podemos criar também no sistema, depois eu vou apresentar para vocês, se não der tempo hoje, Warley, a gente pode falar sobre isso em uma outra live, a criação da promoção, tá? A promoção, por exemplo, você consegue definir horário de início, horário de fim, data de início, data de fim, e os produtos que eu quero que participe desse preço, dessa promoção, entendeu? E aqui não, aqui eu tenho que ficar sempre de olho, né? Eu tenho que ficar sempre de olho, eu tenho que mudar o preço quando terminar a promoção, mas eu posso utilizar, eu posso vir aqui e definir R$7 no meu preço promocional, tá bom? Eu posso definir também um preço consignado, posso colocar aqui meu preço consignado. Aqui eu defino a comissão, né? A gente viu na live passada aí a questão de pagar a comissão. A gente tinha algumas outras formas de pagar a comissão. A de produto eu defino aqui a comissão, 3% sobre esse produto aqui, por exemplo. Tá? Então o estoque vai ser alimentado na hora que eu der entrada numa nota, por exemplo. Tá? Eu vou lá e faço a entrada numa nota, coloco a quantidade que chegou, automaticamente o estoque aqui já muda. Tá? Aqui eu defino a questão do estoque mínimo, a questão do estoque máximo, tá? Isso aqui, por exemplo, é importante também. Por exemplo, eu quero definir, eu quero trabalhar ali com exemplo, eu tenho um produto que tem um giro muito grande na empresa, tá? Eu tenho um produto ali que sai bastante. Então eu quero definir um estoque mínimo para ele, porque o sistema, na hora que eu for consultar esse produto, ele vai mudar de cor. Esse produto tiver que abaixo do estoque mínimo. Então, exemplo, o arroz ele tem um giro muito alto na minha empresa. Eu quero definir que o estoque mínimo para ele vai ser 100, porque, ou seja, passou de 100,
para baixo, o sistema já muda ele de cor, ou seja, um alerta ali de eu já fazer a reposição desse produto, tá? Então, aqui eu defino também um estoque máximo. Eu vou ter a quantidade máxima do meu estoque que eu posso vir aqui e colocar, tá? Aldric, Neymar, quer complementar alguma coisa aqui sobre estoque máximo, estoque mínimo? Pode ficar à vontade, Vai. tá? Sim. Quero só frisar ali na questão do estoque, o porquê, né, que esse campo ele é fechado ali, a gente não consegue editar, porque é o seguinte, a proposta Acho que é que agora vai dar, tirei e a coloquei. gente consiga ter uma rastreabilidade, né, sobre o estoque do produto. A partir do momento que eu quero movimentar o estoque do produto, eu consigo ter certeza que todo o estoque do produto ele teve uma entrada ou uma saída. Então, isso a fim de relatório, de poder ter certeza, entregar essa informação, essa comprovação de que aquele produto movimentou. Então, por isso que esse campo estoque ele não é editável na tela do produto aí. Sim, muito bem colocado, Neymar. Podemos prosseguir aqui? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Certinho? Sim, podemos. Beleza. Então, aqui eu expliquei a questão do estoque mínimo máximo, né? A questão do desconto máximo. Então, aqui é importante também, exemplo, eu quero aplicar um desconto. Até qual o limite de desconto que eu posso dar nesse produto? Então, esse produto eu posso aplicar o máximo aqui 5% de desconto, tá? Automaticamente o sistema já calculou em cima do preço, né? Então, eu posso dar, então, 36 centavos de desconto nesse produto. Então, aqui eu posso definir o desconto máximo, lembrando que nós temos também o desconto na venda lá, eu posso aplicar, e temos uma configuração também no sistema que ele pega geral na venda. Então, eu quero definir que o desconto máximo na venda vai ser 5%. Passou de 5%, vai pedir a senha de quem é administrador do sistema para estar liberando. Tá? E aqui também eu posso definir pelo produto. Beleza? Aqui nós vamos ter o campo estoque retido. Esse campo estoque retido aqui, ele quando que ele é utilizado? Onde eu vou utilizar ele? Exemplo, quem é autopeças, por exemplo, né? Vamos voltar um pouquinho para autopeças ali. Às vezes a pessoa utiliza ali a OS, né? A gente tem o módulo OS, que aí vai ter peças, por exemplo. Eu peguei uma peça para colocar num carro, né? Aquela peça ali eu consultei no estoque, agora tem um. Quando eu peguei aquela peça e inseri ela no carro, teoricamente ela está com 0 no estoque e uma retida, porque eu ainda não finalizei, não terminei aquela OS, mas aquele produto não pode ficar mais disponível para mim. Porque se a outra pessoa for consultar, por exemplo, vai achar que tem uma no estoque, né? Se eu não finalizei a OS, então o estoque retida para isso, para mostrar quantas peças estão ali dentro, né? Está sendo utilizada ali, já foi utilizada em um determinado veículo, né? Está aguardando apenas ser finalizado da OS para baixar o estoque desse produto, tá? Neymar, Aldric, algo a complementar aí? Eu vejo muito uso do estoque retido, faz parte, né, de algumas estratégias de alguns clientes nossos, que quando eu faço um orçamento e por algum motivo ali, por parte da estratégia, eu quero deixar esse produto já reservado para aquele cliente, então aí faz muito sentido o uso, porque eu evito de atender um cliente, né, e tentar atender um outro cliente com o mesmo produto, né. Então essa estratégia de usar o retido ajuda muito nisso. Que faz um orçamento e precisa reter um produto, isso acontece muito em produtos que têm um valor, né, de venda alto, um produto que é de baixo giro, então é interessante ter essa estratégia ali, né, com a equipe de vendas. Bem colocado, Neymar. Então, prosseguindo aqui, pessoal, o que nós vamos ter aqui, isso aqui já vai pegar automático, tá? Uma vez que eu alterei o produto, o sistema já vai guardar a data da última alteração, mostrar a data e a hora também da alteração, e nós temos a validade aqui. Esse campo validade, ele serve para validade em dias, tá? Por exemplo, a validade que é para 90 dias, tá? Eu venho aqui definir a validade, esse custo médio, esse custos adicionais, ele vai pegar de acordo com os preços que foi definido aqui, o sistema vai pegar automático, e a margem sugerida, que foi essa margem aqui, que eu coloquei, ele está sugerindo aqui embaixo, tá? Primeira tela aqui, tá tranquilo? Alguma pergunta? Colocação? Tudo certo, Neymar? Podemos prosseguir? Eu penso que sim. Então, beleza. Então, aqui eu vou clicar em salvar, vou salvar o produto. Quando eu clico em salvar o produto aqui, ó, ele automaticamente já me direcionou para a parte de tributação aqui. Ou seja, está faltando aqui o NCM do produto, tá? Se eu tivesse, né, com o NCM, o certificado aqui válido aqui, eu
consultaria aqui através do código de barras, o sistema já colocaria para mim aqui o NCM do produto, tá? Vou colocar o NCM aqui só para deixa salvar esse cadastro. E aí, O Aldric tem algo a complementar. Aldric, pode ficar à vontade, tá? É só para dar um resumo de dois tópicos que eu acho muito interessante citar lá na tela de cadastro inicial lá, que lá tem preço de custo, margem de lucro. Aquela margem de lucro lá não pode ser confundido com a margem de lucro que realmente que a gente se trata quando margem de lucro é sobre o valor vendido, ou seja, do valor vendido, quanto que está me sobrando. Aquela margem de lucro que está lá é conhecida mais como markup. É a visão que você tem em relação ao preço de custo, não sobre o preço de venda. Então tem que ter cuidado, o gestor que estiver fazendo o cadastro, pensar nisso. É qual valor sobre o custo que eu estou colocando para me chegar ao preço de venda, não uma margem que está me sobrando quando eu vendo. E outra coisa importante, o estoque mínimo, mesmo a gente tendo ferramentas que auxiliam na compra do produto através do giro, ou seja, eu só compro de acordo com aquilo que eu vendo, o estoque mínimo é importante definir também para evitar rupturas. O que é ruptura? O cliente foi na minha loja comprar um produto X e não achou, porque eu não tinha estoque dele. Então, ajuda também o empresário a ter essa visão. Então, é importante ter essas duas definições. Estoque mínimo para evitar ruptura, não deixar faltar estoque ou perder venda por falta do produto, e a margem de lucro do cadastro de produto aí, que na verdade é o markup. É a margem de lucro ou lucro que estou colocando em cima do custo, não sobre o preço vendido. Muito bom, Aldric. Então, Aldric e Evai, complementando o que o Aldric disse lá, a gente até pediu o nosso setor de desenvolvimento para trocar a nomenclatura desse campo para markup mesmo, sabe? Para realmente não ter essa confusão. Acredito que nas próximas versões aí já vai sair atualizado. sim. Então, pessoal, prosseguindo aqui, né? Então, o que acontece aqui, ó? Quando eu não defini aqui o NCM, né? Ele direcionou para esse campo. Eu vim aqui, eu posso tanto vir aqui no Google, eu não sei o NCM do produto, então eu vim aqui no Google, pesquisei o NCM do produto, venho aqui no sistema e já jogo. Lembrando que eu tenho que tirar os pontos, tá? O sistema não deixa com os pontos. Então, quando eu consultar lá, tem que retirar esses pontos aqui, tá bom? Então, aqui agora eu já posso clicar aqui no disco aqui e já fazer salvar esse produto aqui, tá? Então, ainda nessa tela principal aqui, na manutenção, nós vamos ter aqui o botão histórico, tá? Então, aqui nós vamos ter o histórico. Esse histórico aqui, ó, ele vai pegar as 100 últimas compras e as 100 últimas vendas. E aqui embaixo é muito importante porque nós temos aqui as legendas, né? Preto, movimentou estoque, o verde. Se aparecer algum verde que não movimentou estoque, por exemplo, aqui embaixo tem um verde, não movimentou estoque, tem que descobrir o porquê que não movimentou estoque. E se foi feita alguma devolução desse produto, se ele retornou, né, para o sistema, ele vai estar aqui como devolução. Então aqui, ó, todos, né, movimentaram o estoque, porque está na cor preta, né, e a gente consegue ver as entradas, são todas as entradas que foram feitas, e aqui a gente consegue ver as 100 últimas vendas também desse produto. Tá? Se eu clicar aqui por cima também, eu já consigo até abrir a venda, se for o caso. Eu cliquei aqui, ó, eu consigo ver a venda que foi realizada desse produto. Tá? Aqui nós vamos ter um campo média de vendas, então aqui eu posso utilizar os sete últimos dias, últimos 14 dias, último mês, 3 meses. Então vamos ter vários campos aqui, ó, que já vai dar tudo aqui vai ser na média, entendeu? Quantidade vendida no período, preço de venda atual, aqui faz um período. Então e aqui também a gente consegue até gerar uma lista de falta, tá, pessoal? Isso aí também vai ser um tópico pro outro treinamento, né? Uma outra live que a gente vai fazer. Então a gente vai entrar nisso aqui também, tá? Algo a complementar aí, Aldric, dessa tela, Neymar? Tranquilo? Eu vejo muito uso dessas informações aí quando a pessoa que é responsável pelo setor de compras, né, ele está ali definindo a quantidade a comprar, ou às vezes ele está definindo um pedido de compra, com as informações do produto aí na tela, fica mais fácil tomar decisão, né? Eu tenho a informação de quantas unidades foram vendidas nos últimos dias, 7 dias, 14 dias, então, para definir essa quantidade comprada, essa ajuda bem aí. Claro, não estou falando de passar em produto ali, porque vai gastar muito tempo, mas de repente uma compra mais rápida ali, de um produto específico ali, essa informação ajuda demais. Essa tela faz um resumo rápido e fácil de tudo que movimentou esse produto, né? É muito legal, eu vejo que tem muito uso dessa informação. Bacana, aí. Neymar.
Então, voltando aqui no botão histórico, né, saindo dele aqui, eu vou entrar aqui agora no botão markup. Eu havia falado com vocês que a questão do estoque aqui, por exemplo, né, quando eu clicar em editar aqui, eu não consigo mais colocar o estoque, que a gente já havia falado, a mesma coisa vale para o preço também, tá? Na hora que eu estou cadastrando ali, eu consigo definir o preço. Uma vez salvei o produto, eu já não consigo mais alterar o preço diretamente aqui no botão editar. Para isso, a gente tem o markup, né, o que a gente estava comentando antes, e aqui nós vamos ter essa tela aqui do markup. Então, aqui, olha, o custo atual desse produto, ele é R$50. Ah, eu comprei ele agora, ele veio um pouquinho mais caro, R$51. Se eu quero manter a minha margem de lucro de 50%, né, o meu preço de venda hoje é R$75, o meu preço de venda, o sistema sugeriu que eu aumentasse para R$76,50. Tá, eu quero alterar aqui, não, eu quero vender ele a 77. Beleza, a minha margem automaticamente ela vai subir um pouquinho também, tá? Subiu aqui para 50,98 aqui. Aqui o preço promocional, então se eu quiser aplicar o preço promocional, que também é onde eu vou alterar, né, o preço promocional, então se eu estou vendendo esse produto, eu vou definir aqui que é R$67. O preço consignado, tá, eu posso definir aqui o preço consignado, o preço de atacado, vou mostrar para vocês também ali na próxima aba, que nós também temos a opção, né, de trabalhar com o sistema hoje, nós temos a opção de trabalhar com preço de venda, preço promocional, preço consignado, preço de atacado, tá? Se faltou algum NMA, o Arley pode complementar aí também. Então, nós vamos ter essas funções. Eu vou mostrar para vocês depois ali mais para frente, onde a gente coloca essa questão e faz configurações aqui para usar o produto no preço de atacado, tá? E aqui nós vamos ter já um markup mais detalhado, né, que é o PMZI. Aldric, você quer falar alguma coisa aqui dessa tela, Aldric? Essa tela ela é mais usada, muito reconhecida para a empresa do lucro real, onde você tem apropriação de crédito. Então, você consegue verificar o valor através do valor de que eu comprei, mais os créditos que eu tenho. E na hora da venda, qual o menor preço que eu posso vender para mim, vender no Projeto Equilíbrio, ou seja, margem zero, PMZ, né? Preço margem zero. Então, é mais usado pelas empresas do lucro real aí, que tem as operações de crédito. Show. E nela eu consigo mostrar o valor que compõe meu custo, o valor dos aproveitamentos dos impostos na entrada, e quando vender, quais são as despesas que vão ser geradas. E posso ainda colocar as despesas operacionais da empresa também para me compor o preço de venda, chegando a verdadeiramente a minha margem líquida. Então, nela a gente consegue mostrar aí o lucro líquido e em porcentagem qual é o lucro que realmente está me sobrando quando eu vendo. Nesse exemplo aí, por exemplo, está mostrando aí que eu tenho um lucro líquido de 33%, ou seja, a cada R$100 está me sobrando para a empresa 33%. Já considerando todas as despesas, quando eu preenchi todos os campos de venda aí embaixo. Muito bom, Aldric. Tentando, né, trazer um resumo, né, de tudo isso aí, porque realmente tem umas definições ali que são técnicas, né, às vezes pode ficar um pouco complexo ali, mas eu resumiria assim, o markup ali, a primeira tela, a gente aplica uma margem global, né, um percentual global sobre o custo do produto. Aí eu chego no meu preço de venda. Lá no PMZ, é uma forma onde a gente consegue ter essas alíquotas ali, né, as porcentagens separadas, cada uma com a sua natureza ali, o que é margem, que vai ser realmente o lucro que eu quero, quais são os impostos, qual que é a despesa operacional, e chegar no meu preço de venda. Então, ao invés de aplicar uma margem global, igual a gente faz lá no markup aqui, a gente detalha cada percentual desse, para aí sim a gente chegar a ter um preço de venda. É uma visão mais detalhada, mais né, uma divisão realmente ali do quais são os percentuais que eu vou usar para chegar realmente no meu preço de venda. Diferente lá do PMZ, que eu simplesmente pego o preço de custo, aplico um percentual total e o risco que se corre quando você faz só o markup é que será que realmente aquela alíquota ali que eu estou aplicando, aquele percentual, ele vai cobrir todos os impostos, vai cobrir todas as despesas operacionais e vai me dar lucro? Então, no PMZ, a gente tem essa resposta para essa pergunta. Então, aí realmente quem está usando ali o operador, ele ter entender essa diferença, né? O que é o markup e o que é o detalhamento ali do PMZ. Obrigado, Neymar. Então, avançando aqui, pessoal. Então, eu falei do botão histórico, do markup, e aqui, para finalizar essa tela manutenção, nós vamos ter o botão a clonagem, tá? Quando que é muito utilizada a clonagem? Quando é produtos, bem similares também. Então, por exemplo, eu cadastrei o arroz e Arthur 5 quilos. Então, agora eu vou cadastrar o arroz e Arthur
1 quilo. Então, para ganhar tempo, né, para facilitar, por exemplo, eu vou vir aqui, por exemplo, aqui nesse arroz, vou usar a clonagem, vou clicar aqui em cima. Então, ele vai gerar um novo produto, tá? Eu vou cadastrar um novo produto. Eu vou alterar aqui apenas o nome do produto, por exemplo. Vou colocar aqui 1 quilo, né, que é a informação que eu preciso alterar. O código de barras, né? O código de barras vai ser diferente nessa situação. Aqui também eu consigo alterar o preço de custo, alterar o preço de venda, mas pode observar que eu mantive o subgrupo, por exemplo, que vai ser o mesmo subgrupo, o tipo vai ser o mesmo tipo. Aqui na aba tributação, por exemplo, nós vamos poder colocar aqui o mesmo NCM, entendeu? Então, aqui agora eu clico em salvar e o produto está basicamente feito. O cadastro dele está praticamente feito aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Quando eu cliquei em editar aqui, pessoal, o sistema me perguntou sobre esse código de barras aqui. Ó, desejo tornar um código de barra válido. Se o produto não tem um código de barras, nós podemos criar, o sistema cria, né, um código de barra para o produto, ou então ele, se não, não clique, não quero criar um código de barra. Ele vai pegar o código do produto e vai jogar aqui no código de barras. Então, ele pegou o código aqui, ó, e colocou aqui no código de barras, tá? Então, esse produto aqui, ele está cadastrado, tá? Então, pessoal, só para a gente não estender muito a live aqui também, vou só falar com vocês o seguinte, hoje o nosso sistema, tá? Ele está totalmente adaptado aqui para receber já a reforma tributária, tá? Que nós temos um campo da reforma tributária aqui, onde já podemos preencher, né, de acordo com cada tipo de empresa vai trabalhar, né? Cada regime também, e aqui é onde a gente vai estar colocando essas informações aqui da reforma tributária, tá? Neymar, o Aldric aí, quiser falar alguma coisa aqui relacionada a essa tela. Bom, velho, assim, o que se tem até, né, nesse presente momento aí sobre a reforma é justamente os campos que a gente já está, né, que estão disponíveis aí para preenchimento. Lembrando que isso deve passar por um estudo, uma análise aí do time fiscal, né, da contabilidade, porque é tudo novo aí, né? São códigos novos, são alíquotas novas, e falando de alíquota, né, o IBS e TBS ainda nem se tem uma alíquota efetiva ainda para fim de cálculo, só temos uma alíquota de exemplo, que é 0,9, 0,10 aí. Então, assim, é algo ainda recente, mas cabe já uma atenção, um olhar, porque janeiro de 27 vai impactar todas as empresas, lucro, né, não só as lucro real, vai impactar as empresas do Simples Nacional também. Então, janeiro de 27 já está aí. Não que a gente já assusta, estamos no mês 7, na hora que assustar, isso já está sendo impactado, todos os nossos clientes, todas as empresas. Então, é válido aí um olhar para isso. Não vamos aprofundar aqui agora, mas acho que talvez cabe até uma live específica, né, sobre a reforma aí, porque tem muita regrinha, muita informação que a gente pode compartilhar. Mas, enfim, já está preparado, né? O nosso sistema já está preparado para atender as demandas que existem até então, até o momento. As notas técnicas que já saíram, todas elas já estão desenvolvidas no nosso sistema. Show. Então, pessoal, questão aqui da reforma, qualquer dúvida que tiver também, né? Só acionar aqui o nosso suporte para a gente estar esclarecendo, tirar alguma dúvida com relação a isso. O Arley? Sobre a reforma, a gente a gente vai fazer até mais de uma live, porque é um assunto bem complexo, né? Ali em meados de outubro, para já preparar o pessoal, especialmente o pessoal do Simples Nacional, né? Que vai ser impactado a partir do início do ano que vem. Sim. Então, aqui, só para a gente finalizar mesmo, né? Porque o cadastro de produto, ele é extenso. Então, aqui eu tinha comentado com vocês sobre a questão do vende por atacado aqui, ó. Então, aqui que eu defino, né? Se o produto vai ser vendido por atacado, tá? Aqui eu consigo colocar quantidade por embalagem, preço de atacado, quantidade de embalagem. Aqui eu consigo definir produto por embalagem. Eu consigo fazer toda a configuração, né, dos produtos de atacado por essa tela aqui, tá bom? Neymar, Aldric, tem algo a comentar sobre essa questão do preço do atacado? Tranquilo? Acho que não só o preço por atacado, véio, como toda nessa destinação que tem aí do atacado aí, o sistema leva ali muito para logística, né? Quem tem um setor de logística, ou precisa ter, né, que não tem ainda, quiser implantar,
as informações lá para facilitar a logística partem tudo daí, né? Então, é bem interessante, ajuda muito no fluxo ali de quem usa o setor de Sim, logística. bem colocado, Aymar. Então, aqui, pessoal, só para a gente. Aldri aqui? Só dar mais uma dica. Esse vende por atacado é uma configuração que vai mostrar na hora que estou vendendo lá no Dável, no sistema lá, e eu tenho que definir a quantidade que vai compor o atacado. Ou seja, o que vai diferenciar um produto que está sendo varejo e está sendo atacado? Vai ser a quantidade. Então, logo eu defino essa configuração quantidade do atacado. Então, se eu vendi um produto, vai no preço automaticamente para de venda cadastrado principal. Quando eu falo lá, se o preço de atacado é 10, então toda vez que eu vender 10 acima, o sistema já vai indicar na tela de venda exatamente qual preço você quer vender. O preço de atacado ou vai ser o preço configurado, que é o preço principal. Então, o sistema vai diferir dessa forma. E outra coisa importante é esse produto por embalagem, para definir nas etiquetas aquele preço lá. Vamos dar um exemplo do produto que vende no quilo. Então, tem a caixinha lá de 200 gramas, aí vai mostrar assim, preço do quilo é R$10. Aí o preço da caixinha de 200 vai ser R$2, por exemplo. Então, o operador já consegue imprimir na etiqueta a comparação para ajudar o nosso consumidor a definir qual produto que ele deve levar. O produto de 1 quilo, o produto de 10 quilos, ou a caixinha de 200 gramas. Mas para orientar nisso também. Outra definição em relação ao cadastro de produto, ou nome, eu gosto muito de usar, primeiro, a identificação do produto, depois gramatura, depois a marca. Por que eu deixo a marca por último? Para ficar fácil identificar o produto nas buscas. Então, quando você coloca lá, arroz e Arthur, 1 quilo, mas eu quero ver o Tia Ju, eu quero ver o prato fino. Então, para mim, eu vejo da forma mais assertiva colocar arroz, definir qual que é o produto, arroz. Gramatura, 1 quilo. Quer não colocar lá arroz 1 quilo, deixar a marca por último, vai listar todos de arroz de 1 quilo, um debaixo do outro. Então, fica mais fácil de visualizar. Boa dica, Aldric. Fica uma dica aí. Show. Outra coisa que não sei se o Vai comentou aqui, mas acho que não ouvi, essa configuração lá embaixo Não. vem de caixa fechada. Não, pode Você falar. vai falar sobre ela ainda? Esse vem de caixa fechada, vamos mostrar, é usado muito em material de construção, por exemplo. Lá você vai comprar o piso, a cerâmica lá. Aí na caixa, vem lá, a caixa contém 2 metros quadrados, que equivale a 1,44 metros a caixa, né? De metros quadrados, na verdade. Então, quando o usuário vai comprar lá, ele vai lá e fala assim, eu quero 10 metros de cerâmica. Só que 10 metros de cerâmica não vai dar caixa redonda, que se eu pegar 10 metros de cerâmica e dividir por 1,44, não vai dar 10 caixas. Então, o sistema vai sugerir para ele a quantidade que o vendedor tem que indicar para o cliente. Então, de repente, o comprador vai chegar lá, o consumidor vai chegar lá comprando 10 caixas, mas, na verdade, o sistema vai indicar que tem que comprar 10 metros. Na verdade, o sistema vai indicar que tem que comprar 11,4 metros, que vai dar 10 caixas fechadas. Então, é mais para isso. Boa, Aldric. Então, pessoal, avançando aqui, né? Então, que nós vamos ter informações complementares 2, tá? Isso aqui é mais voltado para autopeças, tá? Mas eu conheço clientes nossos aqui da nossa base que utilizam isso aqui também, mesmo não sendo autopeça, tá? Que é a localização, qual o benefício que isso vai me dar? A localização do produto, então, quando eu defino a localização aqui, a da prateleira 5. Então, que eu vou para facilitar, né? Na hora que eu clicar em cima do produto, vou mostrar para vocês ali, ele vai me mostrar a prateleira que ele está e a aplicação para que aquele produto serve. Então, eu defini aqui e vou salvar, né, esse produto aqui, só desmarcar esse campo aqui. Pronto, salvei o produto. Por quê? Nós temos uma configuração aqui, que é voltada para autopeças, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, para ficar mais claro, eu marquei que eram autopeças, e aí o grid ali do sistema ele vai mudar, tá? Ele vai mudar o grid ali também. Deixa eu só abrir aqui para ele validar as configurações. Quando eu venho aqui agora na consulta do produto, olha, quando eu clico aqui, eu consigo ver aqui o produto Rei Arthur, olha só, aqui a aplicação resumida e a prateleira. E sem eu filtrar o produto, eu já consigo ver aonde o produto está e o resumo do porquê que aquele produto serve. Eu posso colocar também uma aplicação completa. Essa tela, pessoal, ela é indicada, né, e muito utilizada para quem é do segmento autopeças, tá? Então, eu defino ali aqui na complemento, aqui nas informações complementares 2, é onde eu vou colocar essas informações aqui,
também, tá? E aqui, produto que movimenta o estoque do outro na venda. Isso aqui também é interessante utilizar, porque vamos fazer um exemplo aqui da cerveja, né? Às vezes eu vendo a cerveja em unidade e às vezes eu vendo a cerveja o fardo, tá? Então eu vou ter dois cadastros diferentes, né, no sistema. Eu vou ter o cadastro da cerveja, só rapidinho aqui fazendo um exemplo para ficar de fácil entendimento. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, cerveja, caixa. Vou colocar ela aqui, caixa, e vou colocar também a cerveja unidade. Cerveja unidade aqui. Vou colocar aqui um preço diferente aqui. Vou salvar. Tá, qual que é o benefício? Qual que é aquela função ali no sistema, na aba complemento, ela vai ter? Então, toda vez que eu vender a cerveja caixa, aqui, por exemplo, eu vou definir sempre, quando eu for dar entrada, na verdade, no meu produto, pessoal, para ficar claro aí, eu vou sempre dar entrada nele unidade, eu nunca vou dar entrada nele caixa. Então, por exemplo, se eu fui lá e comprei 2 fardos de cerveja, né, eu estou comprando 24 unidades de cerveja, porque eu posso tirar ali, abrir o fardo e vender uma unidade. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Aqui a cerveja caixa, eu vou colocar que ela movimenta o estoque da produto unidade aqui, ó. E toda vez que eu vender uma cerveja caixa, quanto que eu vou baixar lá na unidade da cerveja? Eu vou colocar aqui 12. Então, o que eu defino quando eu for vender a cerveja cerveja caixa, vai baixar, vai tirar do meu estoque 12 unidades de cerveja, tá? No cadastro da unidade. Então, eu salvei aqui. Exemplo, tá? Aí eu tinha 24 unidades, eu fui lá e vendi uma lata de cerveja. Ou seja, agora você já não tem mais 2 fardos, né? Na hora que você for consultar no estoque da caixa mesmo, o sistema não vai te dar, não vai trazer que você tem uma caixa a mais. Que eu vendi uma, teoricamente eu vendi uma, e aí eu vou ter 0, porque eu não tenho uma caixa fechada ainda, porque eu só tenho 12 latas, entendeu? Então essa função aqui, quem quiser, quem trabalha dessa forma, pode ser utilizada em ração, pode ser utilizada em vários outros tipos de produtos, né? Só entrar em contato aqui com o nosso suporte, que a gente orienta como que vai ser feito esses cadastros aqui, tá bom? Algo a complementar aí, Neymar, Aldrick, Warley? Importante salientar aí que às vezes pode criar confusão, vai pensar assim, mas eu tenho 2 cervejas, então meu estoque no inventário vai ficar duplicado, mas não vai ficar duplicado, porque o sistema tem a tratativa que esse produto que movimenta o outro, ele não tem estoque próprio, o estoque é sempre do outro. Mesmo que na tela de pesquisa vai mostrar que ele tem estoque, mas lá é só para fazer a conta, ele pega o total que tem em estoque do produto a ser movimentado, divide pela quantidade a movimentar para saber quantidade inteiras que ele tem da cerveja em caixa, por exemplo. Mas a cerveja caixa, na hora que for gerar o inventário, ele não tem estoque, o estoque vai sempre 0. Sim. Algo mais aí, pessoal, para complementar? Então, para a gente finalizar aqui, nós temos a opção foto aqui no cadastro de produto, tá? Tem alguns clientes que gostam de colocar a imagem, então vem aqui, carrego, defino aí onde está a imagem, e aqui eu salvo essa foto aqui, tá? Então, eu salvei essa foto, eu consigo lá no DAV, eu consigo ficar em cima do produto e verificar a foto desse produto. Na hora ali de vender, ele também já facilita bastante, tá bom? O Arley, até então, é isso, né? Se tiver algo aí a complementar, algo que você queira falar, Aldrick. Sim, Aldrick. Eu não vi você comentando isso sobre o produto alternativo. O produto alternativo, o Aldrick, eu vou deixar para a gente falar aí na próxima live, porque eu quero fazer da OS, né, que é voltado mais para autopeças, e aí a gente entra como que vai colocar aqui o que definir o produto alternativo, entendeu? Ok. Tá bom? E aí a gente vai definir, viu, Arley, uma live mais voltada para a utilização da OS, a questão que dá autopeças, beleza? Sim, Ivai, sobre as fotos ali, eu acho que seria interessante você mostrar lá no Davi como é que eu consigo consultar a foto ali. Que eu vou, né, iniciar a venda. Eu consigo vir aqui no... Vai. Só para Sim, pode ficar à complementar vontade, aí, Neymar. a consulta de, na verdade, a foto ela está disponível na consulta de produtos como um todo, né? No DAV,
no próprio cadastro lá em opções, você clicar lá em opções, tem o Ctrl F lá, que ele vai exibir a foto do produto. Então, é uma funcionalidade que está disponível onde tiver a consulta de produtos. Oi, vai, um teste que eu fiz aqui, vai, se você der um Ctrl E, o atalho para consultar estoque, aí nessa tela aí, e depois do Ctrl F, Isso, ele está disponível aí, ó. ele já traz a foto, entendeu? Então, pessoal, eu não coloquei a imagem lá, não salvei, mas aqui ele traz a foto, tá? Já verifica em cima do produto aqui, dá um Ctrl F, né? Qualquer dúvida que tiver aí também com relação a isso, é só contatar aqui a nossa equipe de suporte, né? Que a gente já ajuda vocês aí a fazer essa configuração também. E também, se tiver alguma dúvida com relação à consulta na venda, a gente consegue estar mostrando também, tá? O Arley, Aldric, Neymar, complementar algo aí sobre o produto, os cadastros, pode ficar à vontade aí, tá? Então, eu complementaria que o cadastro ele é o alicerce, né? Ele é a base aí para um bom funcionamento do sistema, para uma boa geração de informações depois, porque quanto mais dados a gente tiver do produto, mais informações a gente preencher, tiver, né, cadastrado no produto, facilitará depois a gestão. Nós estamos falando de estoque, margem, tudo isso a gente tem como base ali, né, o cadastro do produto. Então, o foco no cadastro, o foco em ter realmente um cadastro mais completo possível aí, o benefício depois ele é grande. Então, dá um trabalho, né, um esforço é grande, mas justifica aí sim esse esforço para se ter a informação depois, na hora da gestão aí. É só o que eu queria complementar aí. Obrigado, Neymar. Para fechar. Então, lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, né, achou interessante algo aí no sistema que ainda não utilizam aí na empresa de vocês, só nos contatar aqui na fácil, nessa equipe de suporte. A gente vai estar à disposição aqui para mostrar para vocês, fazer treinamento, tirar dúvidas. Então é isso. Arley. Então, pessoal, é isso, né? A gente propôs falar sobre o cadastro de produtos nessa live. Vocês viram que ele é bastante extenso, né? A gente nem conseguiu passar todos os recursos ali, igual o Aldrico vai citar, para a gente fazer uma específica para o segmento de autopeças. Mas o cadastro de produtos, ele parece ser apenas uma etapa do sistema, né? E acaba que ele é a base, igual o Neymar disse agora há pouco, para toda a gestão da empresa, sabe? E se esse cadastro for bem constituído, automaticamente o estoque vai ficar mais organizado, os relatórios vão ficar mais confiáveis, as vendas, você vai fazer venda com mais segurança, né, que vai ver ali o lucro realmente com os dados corretos, e passa a ter decisões mais acertadas, né, e decisões com confiança, né, para você não ficar no achismo, sabe? Queria agradecer a todo mundo pela participação aí, vai nosso fiel escudeiro, Aldric, Neymar, Alda, todos que tiveram presente na live também. Informar que essa live fica disponível, né, lá no YouTube. Daqui a pouco a gente sobe lá no YouTube. E a gente vai também compartilhar o link para os nossos clientes. Lembrando que toda terça-feira, 9h15 da manhã, a gente traz temas específicos nessa live nossa. A proposta é da live não superar 1 hora de duração. A gente conseguiu cumprir nessa aqui também. E terça-feira, 9h15 da manhã, de novo, estaremos aqui novamente. Obrigado, Arley. Um abraço a todos. Bom dia, pessoal. Até a próxima. Bom dia, obrigado a todos. Um abraço.